quando a gente está na fase ali escolar, que é a fase ali de estudo ainda, começa a surgir aquela questão da profissão, do que fazer, né? Então, nesse período, muitos são influenciados pelos pais, né? Não, vá fazer isso porque isso aqui é a profissão do seu pai, não, vá fazer isso porque isso aqui é a profissão do momento. E aí entra também a questão do protagonismo, né? Até que ponto, né, essa questão de como a gente pode estimular os nossos filhos, né, para que eles possam ser protagonistas, né, na tomada de decisão da carreira deles. Até como você falou, gostei da sua fala quando você falou que ser protagonista não é só tomar uma decisão, mas é você assumir também as consequências, né, do ato que você acabou de tomar. Então, conte um pouquinho mais, né, trazendo nesse âmbito, alguns talvez já estejam com os filhos nessa etapa, né, de tomar uma decisão do que vão fazer de carreira, mas como a gente pode, né, como pais, né, como educadores, né, estimular o caminho correto para que esse filho ele possa tomar uma decisão correta, e também como é que um pai também que está do outro lado, ele pode também dar aquele feedback: ô filho, você já pensou nisso, porque às vezes a gente quer como pai, talvez a decisão do filho não seja muito alinhada com aquilo que a gente está buscando. Mas como é que a gente pode fazer isso de uma maneira saudável e para o crescimento, para que nossos filhos eles possam ser protagonistas? Vinícius, essa pergunta dá pano para manga. Tem uns 3 episódios para começar a responder. E eu acho que pode até ser uma ideia de uma pauta bem específica, porque dá realmente para desenrolar muito, sim, sabe? Mas o que é que eu acho, por experiência, que é muito importante nesse momento? Tem algumas coisas. Uma é conhecer o filho. Então, é entender de fato o que é que ele ou ela, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fortes, e não tem a ver nada, absolutamente nada com aquilo. Vou fazer direito porque eu gosto de história. Nada a ver. Porque eu gosto de ler muito. Para você ser um bom profissional, você vai ter que ler muito. E geralmente a gente faz isso, né? Geralmente a gente faz isso. Eu fiz isso. Eu também fiz isso. E não foi o caminho correto. Eu não me arrependo, eu fiz direito. Mas eu fui trilhando outros caminhos depois. Então, assim, é conhecer o filho ou a filha. Esse é o mais importante. Outro é conhecer o mercado. E não é só o mercado de trabalho. É o mercado no sentido da sociedade, num contexto mais amplo. Sim. Porque uma vez, um ex-aluno meu falou assim: Ana, eu quero ser médico porque eu quero salvar vidas. Nossa. Tem um significado, né? Tem um significado. Mas tem um outro lado também. Eu disse: Caio, por que você não vai ser salva-vidas, então? Olha que bacana. Porque se é para salvar vidas, você pode ser médico. Você pode ser salva-vidas. Você pode ser atendente telefônico de alguns serviços específicos. Sim. Então, isso é muito importante. Você quer salvar vidas. Mas existem vários caminhos para você fazer isso. A medicina é um deles. Por que a medicina? Né? Aí ele foi se desenrolar, ele fez jornalismo. Nossa, Mudou pode salvar vidas também, pode. gente. Eu sou jornalista. Mas o importante é que ele foi, por causa de um questionamento, ele foi se entender. Perfeito. E aí a família também. Se conhecer. Se conhecer. E todo mundo tem que entrar, como você falou no início, Vinícius. É a família, não é a decisão de uma pessoa só. E uma coisa, a cada geração que vai chegando, isso vai se fortalecendo, que é assim, não existe o caminho correto. Perfeito. Existem muitos caminhos que podem ser bons, podem não ser tão bons e podem nos levar a lugares diferentes. Exato. E outra, as próximas gerações, isso, pesquisas, as próximas gerações não terão uma profissão. Aquela ideia, né, de que talvez nossos avós, assim, eu fiz direito, eu vou ser advogado e pro resto da vida. Eles são muitas coisas. Uma universidade de Salvador, inclusive, pegando essa onda, já tem uns 2 anos, usou essa tendência para dizer: Dan, advogado, músico e cozinheiro nas horas vagas. Bacana, então, né? Por quê? Porque isso fala para esse público. Os jovens são assim hoje. Então, se conhecer o contexto e tentar unir essas duas coisas. Perfeito. Sabendo que a decisão mais importante, olha que peso, a decisão mais importante da sua vida, o que é que você vai fazer pro resto da vida, quase nunca isso é verdade. Não é engessado. Então, mas é um tema, um peso, né? é um peso que acho que a gente tem que tirar um pouco, sabe? Respeito que existem opiniões diferentes, existem caminhos diferentes, famílias diferentes, histórias diferentes.